Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal do YouTube. E hoje, dia 4 de outubro, dia dedicado a São Francisco de Assis, padroeiro dos animais. O tema deste vídeo não poderia ser outro, senão a espiritualidade dos animais. E a doutrina espírita vai nos explicar que Deus cria dois princípios: o princípio inteligente e o princípio material. Do princípio inteligente derivam todos os espíritos. Do princípio material, tudo que é matéria, desde a matéria mais grosseira, palpável, até a matéria mais sutil, como, por exemplo, a matéria do nosso corpo espiritual ou perispírito. E o princípio inteligente não é ainda o espírito propriamente dito, da mesma forma que a semente de uma árvore não é ainda árvore, mas contém dentro de si tudo aquilo que é necessário para uma árvore se desenvolver. O princípio inteligente tem o potencial para se transformar num espírito. E não só no espírito, mas evoluir até o estágio máximo de espírito purificado. Então a longa linha evolutiva do espírito começa no momento que ele é criado como um princípio inteligente. Percorre incontáveis experiências na matéria, aprendendo em cada uma delas, até que ele se torna um espírito superior, purificado. E por que tipo de estágios na matéria ele passa? Começa habitando corpos muito simples, como corpos unicelulares, vegetais, anfíbios, répteis, mamíferos superiores. Cada etapa, cada experiência na carne, aprende um pouco mais. E quando ele tem o mínimo de conhecimento, desenvolvimento cognitivo e moral, para já conseguir discernir entre o bem e o mal, ele adquire livre-arbítrio, responsabilidade por suas escolhas. Habita um corpo humano. Ainda um corpo humano primitivo, como o antigo homem das cavernas, mas já com livre-arbítrio. Então começa uma nova etapa na sua evolução, agora uma evolução cada vez mais moral, sempre acompanhada também da evolução intelectual, da aquisição de conhecimento. Como diz a questão 540 do Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo, que também começou por ser átomo. Como nos diz Emmanuel no livro O Consolador, questão 79. O mineral é a atração, o vegetal é a sensação, o animal é instinto, o homem é a razão, o anjo é a divindade. Busquemos reconhecer a infinidade de laços que nos unem nos valores gradativos da evolução e ergamos em nosso íntimo o santuário eterno da fraternidade universal. Quer dizer então, Aida, que nós humanos já fomos um animal na nossa evolução passada? Quer dizer que eu já posso ter habitado um corpo muito simples de uma bactéria? Sim. Este é o caminho pelo qual todos nós passamos. Porque, como Kardec nos fala no Livro dos Espíritos, sobre os atributos de Deus, temos a suprema bondade e justiça. E como bom e justo, Deus não iria criar alguns espíritos para evoluir o máximo e usufruir de toda a felicidade desta evolução, e alguns para evoluírem apenas um pouco e permanecerem estagnados naquele estágio para sempre. Não seria justo? Seria um Deus parcial. Então, ele dá chances iguais a todos. E como é que ele garante que a chance é igual a todos? Todos partem do mesmo princípio. E a evolução vai acontecendo por força das coisas, até o momento em que começamos a atuar de forma ativa e consciente sobre a nossa evolução, quando nos tornamos espíritos humanos. E então, cada vez mais responsáveis, vamos fazendo a nossa trajetória até o estágio de espírito puro, em
que gozamos de um estado inalterável de felicidade. Quem nos detalha a evolução do princípio inteligente com muita clareza é André Luiz no livro A Evolução em Dois Mundos. E se você tem curiosidade para saber mais sobre a alma dos animais, nós temos este livro aqui, O Evangelho dos Animais, psicografado pela médium Sandra Calado. Ela é do ASEAMA, um centro espírita na zona norte de São Paulo, dedicado apenas à espiritualidade dos animais. E muitas vezes a gente se pergunta, sim, e quando eles desencarnam, o que acontece com eles? Eles vão ao plano espiritual, como não têm ainda discernimento, são tutelados por espíritos que se dedicam ao cuidado com os animais. Geralmente são reencaminhados rapidamente à reencarnação, eventualmente permanecem mais tempo no plano espiritual, se há uma razão para isso. Um exemplo que nos dá também André Luiz no Nosso Lar. Ele vai descrever grandes cães que acompanham as caravanas de socorristas no umbral. E outra pergunta frequente é: será que nós reencontraremos aqueles cães, aqueles gatos, aqueles animais pelos quais nós nos afeiçoamos tanto outra vez? Certamente, porque Deus, lembre, é infinitamente bom e justo. Ele não iria nos ensinar a amar para depois nos separar definitivamente daqueles que amamos. Então sim, eventualmente eles retornam para o nosso convívio. Isso também nos traz uma clareza sobre a nossa responsabilidade em relação aos animais, como seres superiores, como mais avançados no processo evolutivo, precisamos zelar por eles, tratá-los com justiça e dignidade. Zelar também pelo bem-estar espiritual daqueles animais que estão no nosso convívio próximo. Por isso vale para eles também o tratamento espiritual. E é nesse sentido que a gente realiza uma vez por ano o passe dos animais, para que os frequentadores consigam ter a experiência, trazer os seus animais de estimação para tomar o passe, levar a água fluidificada e observar por si mesmos o efeito disso nos seus animais. E o que eles nos retornam muitas vezes é que os seus cães e gatos, alguns animais exóticos de estimação também, permaneceram mais tranquilos naquele dia, se passam por um processo de doença, relatam maior bem-estar. Enfim, podemos perceber na prática os efeitos da terapia espiritual nos nossos animais também. Por isso vale, se frequentamos uma casa espírita que não tem um trabalho regular com animais, algumas têm, mas sempre podemos levar para eles uma água fluidificada, fazer uso da prece, permitir que eles permaneçam junto de nós durante a prática do Evangelho do Lar. Não é raro que eles se aproximem espontaneamente da gente quando a gente está fazendo o Evangelho, porque eles percebem a harmonia daquelas energias, daquele ambiente e querem usufruir delas também. Então, o cuidado com o bem-estar espiritual dos nossos pets também é nossa responsabilidade. Eu espero que este vídeo tenha sido esclarecedor. Se você gostou, deixe seu like, compartilha com alguém que também possa gostar. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.